Você sabe que esses colonizadores ou colonos, assim sejam, como quiser dizer, esses que vieram habitar essa região aqui, muitos deles tinham muitos filhos, né? Por ser uma sociedade patriarcal, o homem tinha às vezes 10, 11... A riqueza do fazendeiro naquela época era filho. Filho era mão de obra. Filho era mão de obra, né? Então, era o que tocava a fazenda, que poderia dar continuidade, principalmente porque era muita riqueza que eles tinham, né? E a questão também de unir riquezas, né? Riqueza não, tinha terra, muita terra. Riqueza... me desculpa. Então era a questão também de unir essas terras também, né? Você casar suas filhas, enfim... Então, o Manuel Lopes Diniz, ao qual as nossas origens, o nosso antepassado mais dos primórdios lá, da família Carvalho, que vem da Bahia, no caso, né? Que vem da Bahia, casa com uma das filhas do Manuel Lopes Diniz, no caso, né? Então, casa com a Inácia, ele teve quantos filhos? Sabe-se dizer quantos filhos Manuel Lopes Diniz teve? Manuel Lopes Diniz... Barros Manuel Lopes Diniz. Barros era a esposa dele. A esposa dele, ele era português, nasceu no Bispado do Porto, e a esposa, ela é de uma das famílias mais antigas dessa região do São Francisco, que são os Barros da Silveira e Nogueira. Esses Barros da Silveira e Nogueira, eles vieram de onde? Né? Olha, eles vieram de Sergipe. É a freguesia de Jesus Maria José de Pé de Banco. Hoje ali fica pela região de Siriri, na Bahia ali, Remanso, aquela região ali. Então eles vieram de lá e se instalaram em Pambu, fica próximo aqui, mais próximo da gente. E daqui esse pessoal dos Barros da Silveira, eles se casaram com esses patriarcas. Todos eles se casaram nessa família Barros da Silveira. O Jerônimo de Souza Ferraz era casado com a Margarida, que era Barros da Silveira. O Manuel Lopes Diniz com Maria da Silveira Barros. Não, Maria de Barros da Silveira. Também, né? Que também era da irmã, provavelmente. Ou provavelmente primo. Irmã ou sobrinha. É uma coisa assim, ou tia. Casavam primos com primos, muitas vezes. Muitas vezes porque era o que tinha. Uhum. Era o que tinha disponível, né? E os filhos de Manuel Lopes Diniz, eles eram Lopes Diniz e Barros da Silveira. Ao casar, mas ainda não eram Carvalho. Tô entendendo. O primeiro Carvalho que chegou à região foi o Francisco, que casou-se com a Inácia. Mas aí esse Francisco, ele já veio, ele era aparentado do pessoal da Casa da Torre, e ele já era dito ser um fidalgo português. No caso, ele já era como se dizia na época, um estirpe. Já tinha um estirpe, E talvez por isso tenha ficado a família Carvalho tenha tido tenha tido ascensão, assim, esse nome da família Carvalho, porque quando entrou esse primeiro Carvalho, era fidalgo, era uma pessoa de mais estirpe, e aí eles deram mais próximo da nobreza em Portugal, você quer dizer, né? Eles deram mais ênfase. O Carvalho, né, ele é originário da Serra dos Carvalho, lá em Portugal, Serra dos Carvalhos. E era considerado uma família nobre, né? Tem o Salão Real lá em Portugal, que tem os brasões das famílias, e tem o da família Carvalho como uma das famílias da nobreza. Tô entendendo. E aí, vindo esse cidadão para cá, com certeza muito bem quisto, porque para a época isso era uma coisa importantíssima, casar sua filha com alguém que tivesse um nível bem, né? Tinha muito essa questão dessa cultura. A gente não vê nem como preconceito, porque faz parte da cultura, né? E aí essas famílias, elas tinham origem judaica mesmo, por exemplo. Dizem muito que Carvalho é judeu, tem a ver. Porque alguns acreditam na teoria que eles vieram daquela região e você sabe que houve uma seção muito grande dos judeus na Europa, né? A questão dos bancos mesmo surgiram dos judeus, né? Quem não sabe a história dos bancos, mas quando se fala no judaísmo, não só se fala na questão religiosa, mas a questão de dinheiro no mundo. Acredita-se também, inclusive, que quem criou o capitalismo
foram os judeus, porque eles eram agiotas, emprestavam dinheiro. Então, eles já acumulavam o que eu posso dizer agora de riquezas, não é? E de terras e de patrimônio, enfim. Então, existe essa cultura no povo judeu, né? E essa cultura implantada de criar a riqueza, de expandir a riqueza. E aí, acredita-se nessa teoria, que eles vieram dessa região, né? Judaica, eles habitaram sobre aquela região ali da Espanha, de Portugal, da Península Ibérica. O Carvalho, né, tem essa teoria de que Carvalho é uma ramificação dos novos judeus, né, quando houveram aquelas perseguições que ou o judeu se retirava de Portugal ou virava cristão ou morria. Certo. Era a verdadeira As essa. cruzadas, no caso. Não, bem pra cá. Bem pra cá. Foi pra cá. Foi uma perseguição já em Portugal mesmo, pela família real portuguesa. Para se tornar cristão, deixar de ser judeus. Os reis de Portugal, até a esposa do Dom Dinis, ela é santa, né? A Santa Isabel, se não me engano. Eles são historicamente cristãos. Certo. Não é verdade? Então, existe até essa história, né, que os judeus, quando mudaram de nome, precisaram mudar de nome, né, porque eles tinham nomes judeus, eles usaram nomes de árvores. Tem o Pereira também, então o Carvalho, a Laranjeira, nomes de árvores, né? Frutos, animais, flor como rosa. Leal vem do cachorro, essas coisas. Então, tem essa teoria, realmente, né? Que o Carvalho, agora assim, muitos hábitos do judaísmo, até hoje, ainda é conservado. É como a gente estava falando da endogamia, né? A família Carvalho, também outras famílias daqui, elas são muito endogâmicas. Talvez isso tenha sido algo de ascendência judia, né? Os judeus, eles até hoje conservam essa endogamia. Eles só casam entre eles mesmos e, se possível, dentro da própria família. Eles não se misturam. Agora, não por uma questão racial, não por uma questão familiar e tudo, não. É por uma questão cultural. Cultural mesmo. É uma questão cultural. Para eles é um prazer, por exemplo, casar. Eu tenho aqui mesmo em Floresta, eu tenho primos, né, que são casados, primos legítimos, né? E você conhece bem. Então é uma satisfação, às vezes, os irmãos, nossos filhos estão se casando. Não é? É como se aquela família é uma coisa bem endogâmica mesmo, como você diz, é bem... E assim, foi uma das coisas que ajudou muito a preservar a cultura. Também tem muita vez. Por isso que às vezes esses... Porque o Carvalho, ele não... Assim, há uma perda de cultura. Mas o Carvalho ainda manteve muita coisa. Porque eles não houve assim tanta entrada lógico, houve a carga da televisão, rádio, principalmente agora, né? Agora da década de 40 para cá, do período entre guerras e tudo, houve uma enxurrada de carga cultural, né? A humanidade, ela foi bombardeada com cultura estrangeira, com cultura de todo jeito, ela ficou realmente globalizada. Certo. Mas a nossa família, até acredito que a década de 30, alguma coisa assim, até o dialeto que ela falava era um dialeto um tanto quanto próprio. Eles puxavam muito o L e o R. Né? Quando o nome de meu pai é Nivaldo, a minha avó mesmo chamava ele de Nivaldo. Nivaldo. E o R também, se você fosse falar raposa, eles falam raposa. Uma raposa. E bem interessante isso aí. Então, por eles terem essa convivência entre eles e casar-se entre si, manter-se a sua descendência ali dentro mesmo, a cultura foi sendo levada também. Foi sendo mantida. Né? Hoje pode ter vestígios dessa cultura, né? Tem. Muito vestígio, tem inclusive desses hábitos que a gente vê nas famílias judias, na cultura judia.
né? A gente vê muito essa questão do jejum, hábitos que são mais judeus do que cristãos. Então, a gente, no caso, não se sabe ao certo se Não. somos ou não judeus, Não. no caso. Agora, tem uma outra vertente que é pela família Furtado, né? A família Furtado ali da região do Mauriti, no Ceará. Agora eu já tô indo lá para sua região, né? Ali eles... eu já vi alguma coisa que eles são descendentes de um rabino, né? Que eles são realmente... Eles não chegaram nem a se converter. Eles vieram para o Brasil ainda judeus. Porque o Carvalho, ele veio para cá, já era cristão, né? Então a gente perdeu essa referência. Essa referência. Pode, então, agora eu entendi. Pode ser que seja. Mas quando veio para cá, ele já veio como... Ele já veio como cristão. Eles então, já vieram como cristão. Então esse cara... E lá, logicamente, se eles fizeram parte realmente da nobreza e frequentaram o Palácio Real, eu acredito que não foram como judeus. Os reis eram cristãos fanáticos e eu acredito que não era como judeu. Eles perseguiam judeus lá em Portugal. Então, no caso, esse primeiro Carvalho a vir aqui a compor ou a estar com o Manuel Lopes Diniz, casou-se com uma das filhas dele, a Inácia, e outras famílias também, né, aos quais você pode citar depois. E fica até uma coisa interessante, né, porque se eles casaram, isso quer dizer que nós, como todo, provém de uma descendência única, basicamente, não única, né, porque foram, no caso você citou aí 4 patriarcas, né, mas que eles casavam seus filhos entre Casavam. Ainda era uma coisa... Era uma coisa... Parece que quando o Carvalho chegou aqui, a descendência dele foi o que se manteve mais endogâmica. Mas tirando isso, os patriarcas daqui, eles casavam os filhos entre si, até porque não tinha disponibilidade. Ou era aquilo, ou então não casava, né? Não casava seus filhos. O Manuel Lopes Diniz teve 2 filhas solteiras. Elas não casaram. Não sei se porque era chameguenta demais, se não quiseram ou se não arrumaram. Mas elas não casaram. Elas ficaram moça velha. E aí, você pode citar outras que casaram com quais famílias, por exemplo? Posso. A Maria da Silva Barros, ela casou-se com o Francisco Barbosa Nogueira, que era tio-avô do Francisco Barbosa Nogueira Paz, que foi o afamado deputado, né, que encabeçou junto a Serafim e ao Rodrigues de Moraes a rebelião da Serra Negra, que foi um eco da Revolução Praieira aqui em Floresta, né? É interessante frisar que essa Maria, junto do esposo, o Francisco Barbosa Nogueira, eles eram pais do capitãozinho da escadinha, Manuel Lopes de Barros. Era o capitãozinho da escadinha. Ele era casado com Úrsula Maria das Virgens. E esse Manuel é dito ser o pivô da questão Pereira e Carvalho. Poxa. Porque ele foi assassinado pelo Agostinho Nunes Magalhães, irmão do Nunes Magalhães, que foi o fundador de Serra Talhada. Francisco, João, esqueci agora. Certo. Mas da família Nunes, no caso. Nunes Magalhães, os Magalhães de Serra Talhada, né? De Agamenon Magalhães, aquela coisa. O governador, né? Então, assim, essa questão é dita ter começado assim, né? O Manuel Lopes de Barros foi assassinado pelo Agostinho. A esposa dele, Úrsula, essa é uma história bastante curiosa, que é dito que ela foi ao Rio de Janeiro pedir providência ao imperador, e o imperador deu 100 praças de linha para ela, aos comandos dela e às custas dela. Ela trouxe esses 100 praças
E aqui ela buscou esse Agostinho até prendê-lo. Certo. E depois levou ao imperador a tropa, bateu em revista lá, devolveu e voltou para cá, né? Foi feita a prisão do assassino do marido. Mas como eu falei, né, as questões familiares eram resolvidas entre as famílias, realmente... Houve algum acordo ou não houve algum acordo? Não, a família não se deu por satisfeita com isso. Então o primo legítimo dele, que era o filho da Inácia, com o Francisco Carvalho, aliás, era Francisco, né? Também ele tinha o nome de Francisco Alves de Carvalho, morava na Fazenda São Pedro. Ele mandou assassinar o fundador de Serra Talhada. Era